gente. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui, né? Quem teve a coragem de largar o coffee para vir aqui ouvir a gente. Apesar de Pietra ter chamado bastante. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre esse tema lindo, né? Falar de realidade, sociedade e negócios. E eu não poderia estar melhor acompanhada para a gente falar sobre isso, né? Está aqui comigo hoje Tata Oliveira, que é professora aqui da César School, da graduação de design do mestrado, doutora em design também. Tata que tem tantas pesquisas nessa área, né, ligadas ao design, antropologia. E Juliane Miranda, mestra aqui pela César School, doutoranda agora já em design, que é consultora também na área de design, tem projetos próprios, foi fundadora da Trocando em Miúdos e da Soneto Tropical, né, que são duas marcas bem conhecidas daqui. Então, dois nomes muito ligados ao design social e ao empreendedorismo, tá? Então, para começar, eu vou começar passando para a Tata, depois a gente ouve Juba, tá certo? Oi, gente, boa noite. Tá dando para ouvir de boas? Tá, né? Massa. Então, quando eu recebi o convite para falar aqui com as meninas, eu fiquei, tá, bora lá, vamos falar sobre o quê? E aí, quando a proposta foi bater um papo, eu achei massa, porque imaginei que eu podia trazer as experiências que eu tenho. Eu podia trazer a minha relação com o design e, a partir daí, construir uma discussão, né? Aí eu sempre penso, tipo, todo amigo que eu encontro, que não é da área de design, que pergunta do que eu dou aula, eu digo, eu dou aula de design, a galera pensa que eu, sei lá, produzo foguete pra NASA, assim. Tipo, tu é designer, porra, que foda. É tipo, tu trabalhou com moda há um tempo. É tipo, tu deve construir altas roupas. Não, gente, eu não projeto, sabe? Eu não sei ilustrar, não é muito a minha área, não. E aí, quando pedem pra explicar o que eu faço, eu digo, não, eu discuto processo, eu faço pesquisa em design, aquela parte inicial, fica todo mundo olhando pra mim com aquela cara de perdido, assim. E aí, por muito tempo, isso foi uma crise na minha vida. Uma crise na graduação, assim, porque eu tenho, inclusive, muitos amigos que são projetistas incríveis que trabalham aqui, que dão aula aqui também, Rodrigo Rios e tal, que são projetistas incríveis, ilustradores incríveis, e eu ficava, meu Deus, qual que é o meu lugar no mundo, né? Qual que é o meu lugar na academia? E foi aí, no design, na real, foi daí que eu acabei entrando para o ramo da pesquisa em design, né? E aí foi, mais especificamente, eu não vou trazer a trajetória toda não, que vocês vão cansar disso, mas eu lembro que uma situação especial me levou para essa questão do design social, que era o que eu queria falar um pouco hoje, assim. Eu estava concluindo o mestrado, isso em 2009, 2010 mais ou menos, e eu tinha um colega, que já faleceu, e a gente estava no fervo, assim, passou um dia tomando cachaça e andando por aí, e aí eu lembro que ele fez assim, bora pra metrópole, e eu disse, bora! E ele falou, tá, mas eu preciso ir em casa para me arrumar. Aí eu disse, beleza, eu também, ele não, que não vai dar tempo. Você é hétero, você não precisa se arrumar, mas eu preciso. E aí eu fiquei, qual que é a relação? E foi aí que eu tive o primeiro estalo de como pesquisar, assim, mais especificamente, a relação das pessoas com os objetos. E eu entendi onde é que era meu lugar em relação à investigação do design, da pesquisa do design, já que a gente entende que esse mundo construído nada mais é que uma troca e uma, enfim, reflexão da sociedade que a gente vive. E aí pronto, no que eu fui investigar a questão desse processo de mudança, desse processo de entender os objetos. E aí, se eu falar demais, vocês me cortam, porque eu vou me empolgar agora. Eu entrei em contato com um grupo específico chamado de Bears ou Ursos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Que é uma subcultura homoafetiva masculina, que são, assim, né, se a gente for falar em termos bem, bem gerais, são aqueles homens gordinhos, peludos, hipermasculinos, assim, né, parrudos, gays, que eu lembro que um professor meu, quando sugeriu essa subcultura, ele virou e fez assim, basicamente parece um pai de família português. Você olha e você nem identifica que o cara é gay, assim. E aí, quando eu fui investigar mais especificamente, tentar me inteirar, basicamente o que se falava desse grupo era sempre dentro do viés da sexualidade, nunca da relação, da fruição dos objetos, ou como eles escolhiam, por exemplo, os objetos de moda, ou como construíam a imagem deles. Que era uma coisa que me deixava muito curiosa, porque depois eu descobri que eu tinha um monte de amigo bear e não sabia, um monte de amigo urso não sabia. E aí eu fiquei, poxa, como é que a construção, como é que eles utilizam esses objetos para se construir, se identificar entre si e ao mesmo tempo se diferenciar, né? Identificar quem eles são e se diferenciar dos heterossexuais. E aí foi muito massa, porque dentro desse viés, né, estudar nesse viés, na época eu estava trabalhando mais especificamente com moda,
estava dando aula em faculdade de moda e o meu olhar era dentro dessa perspectiva. Eu ficava sempre pensando, tá, né? Como é que vai ser esse arcabouço teórico? Aí fui estudar a história da moda masculina, tinha pouca coisa e tal, mas quando eu fui fazer a parte de pesquisa social, mais especificamente, que foi a parte de entrevista, foi que, tipo, o meu mundo explodiu, assim. Explodiu de uma maneira positiva, mas ao mesmo tempo pesada. Porque para eu entender basicamente como é que as pessoas se constroem, eu precisei voltar para a história dessas pessoas, entender como foi a relação delas com a sexualidade e mais especificamente como isso reverberou na forma deles se vestirem e se comportarem. E aí, por exemplo, eu cheguei num dado, na entrevista, que eu sou bem chorosa, assim. Eu lembro muito desse fato em especial, porque primeiro a gente tem que levar em consideração também o contexto, né? Esse grupo surgiu em São Francisco, é muito forte em São Paulo, tem aqui em Recife. Eu fiquei pensando, eu vou estudar no contexto recifense. Pô, a gente é super machista, a gente é super racista, a gente tem vários recordes, assim, que são uns ranços bem pesadinhos, né? Negócio bem esquisito. E eu fiz, imagina ser Bear Kicks, normalmente são caras mais velhos também. E aí, uma entrevista em especial, o rapaz falou que quando era criança, tinha 7 anos mais ou menos, ele morava no interior do estado, ele se viu com 7 anos sendo chutado pelo pai, assim, no chão. Ele não identificava o porquê que isso estava acontecendo. E depois ele descobriu que era porque acreditavam que ele era afeminado, assim, o pai achava que ele era afeminado. E ele chegou depois falando que, assim, é muito fácil você querer agredir alguém que é feminino e delicado. Eu quero ver a pessoa ter coragem de me agredir agora, eu vestido desse jeito, tendo o corpo que eu tenho, a força que eu tenho. Se uma pessoa vem me atacar, sei lá, com um revólver, eu não vou com uma faquinha de plástico pra cima dela, eu vou com uma bazuca. E a bazuca agora é minha força. E isso me chamou muita atenção, assim, foi muito pesado, tanto que até hoje eu lembro muito desse fato. E aí isso me fez ter um olhar de empatia muito forte. E eu acho que foi o primeiro grande contato, assim, que eu tive do design, dentro dessa perspectiva da pesquisa do design, daquela crise que eu tive inicial, tipo, ah, meu Deus, eu não projeto. Mas da importância do trabalho que a gente tem dentro dessa parte inicial de pesquisa. E aí, quando a gente passa para estudar processo de design, quem é mais de design especificamente sabe que a gente tem lá, né, as etapas da metodologia e tal, a gente tem identificar problema, que uma definição que eu vi maravilhosa foi, ao invés de a gente achar que a gente resolve o problema, vamos dizer que a gente, enquanto designer, identifica o problema. E a partir daí é muito melhor de trabalhar. Pesquisar, analisar, avaliar, sintetizar, e aí sucessivamente. E eu super entendo que produzir e projetar um objeto é complexo. Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, assim, né? E acho que mais complexo ainda é você investigar. Porque você tá lá, você é designer, beleza. A gente sabe um pouquinho de cada coisa, né? Um tiquinho de cada coisa. Mas, basicamente, se tu muda de projeto, tu tem que imergir numa área que, às vezes, é muito distinta da tua. Tu tem que estar com pessoas que são de áreas completamente diferentes da tua. Então, a gente tem domínio de pesquisa, a gente tem um domínio de uma nova área, um pensamento multidisciplinar, a gente tem uma ideia de empatia. E aí eu fico lembrando que já nos anos 70, por exemplo, o Papanek já propunha, né, que tipo que a gente levasse o design levasse em consideração pessoas, contextos, questões socioculturais, que a gente levasse em consideração esses elementos para poder produzir. E aí eu volto para esse início, que foi a proposta exatamente de quando Mabuse me procurou e fez, vai bater um papo com as meninas, que eu achei genial, que é tipo, Tata, fala um pouco do que tu entende pelas experiências que contribuem do design, né, para a mudança de vida das pessoas. E como isso está relacionado ao design social. E aí eu fiquei lembrando, por exemplo, de vários projetos, alguns projetos que eu participei, que de alguma maneira, dentro dessa perspectiva social, explodiram o meu universo. E aí eles empreenderam mudanças em mim, mas que também em vários grupos, assim. Então, quando eu penso mais especificamente nesse grupo dos ursos, recentemente eu fiz uma viagem, estava com um grupo LGBT e tinha uma pessoa em especial que era uma pessoa que era um cara mais velho, um cara gay, um cara bem afeminado, mas era um cara muito arisco. Tudo que eu tentava falar com ele, ele me dava patada. E eu lembro que as pessoas ficaram cheias de dedo, com medo de eu ficar com raiva dele. E eu pensei, minha gente, imagina o que é ser um cara gay no interior do estado de Pernambuco, trabalhando dentro de uma instituição militar. Se esse cara é extremamente reativo e defensivo, ele tem uma razão para isso. Então, assim, quando eu penso que eu tive esse olhar um pouco mais empata com ele, de não tomar isso como uma resistência pessoal a mim, mas como barreiras que ele coloca até deixar eu me aproximar dele, porque no terceiro dia ele estava um amor comigo, preparando café para mim, assim, né? A gente já estava batendo um papo sobre baladas. Foi o design que me proporcionou isso, né? Essa ideia que eu tenho de emergir e de ter esse olhar.
Se, por exemplo, eu recentemente realizei um projeto, eu falo isso direto, recentemente realizei um projeto lá em Águas Belas, na comunidade Funiô, indígena Funiô. Eu tenho parentes lá e tal, e foi um projeto do Funcultura, era, enfim, né, apresentar um olhar de design e marketing para os artesãos e levar em conta as questões e a forma de vida deles. Eu lembro que eu, enquanto pessoa que tem mania de organização, assim, né, tudo tem que ser bem planejado, não sei o quê, eu tive muita treta porque a relação deles com o tempo é completamente diferente da minha. E era uma coisa que eles falavam para mim direto assim, meu irmão, relaxa, velho, tipo, precisa dessa correria toda não, vai dar certo. Eu não, que eu tenho que prestar conta, meu filho, é muito dinheiro, não dá não. Então, assim, um outro aprendizado que eu tenho, né, o design enquanto esse elemento de empreender mudanças, é quando a gente, por exemplo, emerge em outro grupo social, em outra forma de viver e respeita esse grupo, e entende tempo, não só tempo no sentido do tempo corrido, mas que tal se vocês produzissem um artesanato dessa maneira? Não, porque tal planta demora um tempo e a gente trabalha com tronco e daqui que a gente pegue isso para aparecer outra, assim, que é esse olhar ocidentalizado que a gente tem que não bate, assim, tipo, foi um aprendizado muito grande, assim, saiu outra pessoa desse projeto. E então é isso, assim, recentemente também uma turma minha fez uma pesquisa aqui dentro da comunidade do Pilar, que eu acho que, assim, o máximo que a gente puder fazer trabalhando aqui no César seria interessante, porque, bicho, eles estão aqui do lado. E parece que a gente não chega neles, assim, ou eles não chegam a gente, assim. São pessoas que estão do lado da gente, são super jovens, estão num parque tecnológico e não se imaginam tendo perspectiva de futuro aqui dentro, assim. Mulheres jovens, por exemplo, sabe? Então, é isso. Quando eu penso no design e quando, sobretudo, eu penso no design social, né? Eu até anotei uma definiçãozinha, assim, cabeção, para trazer, que diz assim, o design social existe como uma forma de pensar sobre o que, o porquê, e como o design, que pode ser produto ou processo, pode abordar, ou de fato aborda, as necessidades em constante mudança da sociedade. Então é isso, a gente entender essas mudanças, de novo puxando sardinha para o meu lado, né? Fazer essas pesquisas, que são pesquisas muito complexas, e pensar em possíveis resultados e como essas mudanças podem acontecer. Pode ser uma mudança de pensamento, o que até estava conversando com a Erika recentemente, que é assim, tipo, uma aula por vez, um papo por vez, uma reunião dessa por vez. Pode ser a forma de mudar, uma maneira de mudar a produção de produtos, por exemplo, respeitando o tempo da natureza, respeitando o tempo das pessoas que estão produzindo e mostrando para quem consome que não é assim, sabe? Tipo, não é feito nessa velocidade, ou até formas de propor outros modelos de negócio. E aí é isso, acho que eu até falei mais. Eu já estou cheia de insights aqui, mas vou passar para a Juba, depois a gente vai conversando. Oi, gente, boa noite. Bom, tive esse desafio aqui também, proposto por Mabuse e por Elda, de falar de realidade, sociedade e negócios. Aí eu vou contar rapidamente um pouco da minha trajetória, que sempre foi permeada enfim, pelo design, pela paixão aos objetos, pelos processos. Então, eu comecei com 17 anos, eu fiz um colar, que eu gostava muito de usar, e aí, desde então, nasceu a Trocando em Miúdos, né? Que foi a marca que eu tive por 13 anos de acessórios. E lá na Trocando a gente fazia todo o processo de design, investigação, enfim, similares, tudo aquilo que a gente aprendia na faculdade. Aí depois eu fiz pós-graduação na FGV de gestão empresarial, porque eu sentia a dificuldade de gerir um negócio com um olhar mais assim, capitalista, enfim, de entender os processos. E eu lembro que todo esse tempo, né, que eu estava na pós, eu tinha muita curiosidade. Então, por mais que fossem assuntos que eu tinha horror, mas aí a curiosidade, ela sempre me levava além, porque aquilo complementava a minha vida, né, as minhas paixões. Então, aí depois eu fiz a Soneto Tropical, depois da Trocando em Miúdos, e aí entrei no mestrado. Agora, isso tudo não pensava muito, tá? Ia fazendo, porque eu achava melhor fazer, se não desse certo, eu não continuava. Mas aí eu consegui continuar todos. E aí tive o mestrado, acabei de ser mestra por aqui pelo César. Aí depois comecei a dar aula de empreendedorismo em Goiânia, a convite da Universidade Federal. Aí fiz co-design, foi minha primeira experiência de co-design, foi com as quilombolas de São Lourenço. A convite também da Federal. Maria, estou desacostumada a falar. A convite da Federal. E aí fiz aulas de empreendedorismo e o co-design. O co-design foi a minha primeira experiência em co-design com comunidades. E acho que foi a maior transformação também da minha vida. Entender o tempo das coisas, dos outros. Assim, o design também, tá? Assim como para tu, ele me ensinou a ter empatia pelo mundo.
Então, por mais que as pessoas achem que design é glamour, é isso, aquilo, que a gente, né, enfim, tem muito a ver com produto. O design, para mim, é a maior forma de pesquisar sobre as pessoas, de descobrir sobre os outros e de ver como a gente pode, enquanto projetista, enquanto designer, atuar da melhor maneira, né? Então, acho que eu sempre quis trabalhar com a comunidade quilombola já há muitos anos, ainda na Trocando em Miúdos, e eu pensava, quando a Trocando acabar, eu vou atrás, e até era Conceição das Crioulas, a comunidade que eu queria trabalhar. E aí recebi esse convite para trabalhar com as quilombolas de São Lourenço pela universidade. E aí foi o maior aprendizado, assim, da minha vida, assim, acho que um divisor de águas, sabe? Quando você sai do seu mundo e você vê que tudo tem o tempo de todo mundo e o quanto você precisa ter delicadeza, né? Para gerir os projetos e tudo, vislumbrando os outros. E aí, atualmente, eu ingressei no doutorado, também fiz essa pequena loucura. Não deu para eu pensar, eu estava acabando o mestrado, e a menina disse, menina, vai ter a inscrição do doutorado, o departamento está precisando de professor, de gente para dar uma sacolejada lá na Federal. Eu falei, não, Amélia, mas eu ainda nem acabei o mestrado. Ela, não, mas tu pega um comprovante assim, assado. Enfim, começam as aulas aqui, daqui a uma semana. E aí, nesse meio tempo, fui convidada para fazer o trabalho de artesanato, né, design e artesanato, na Ilha de Fernando de Noronha. E aí, acho que esse é o meu segundo grande desafio, porque é uma comunidade que mora numa ilha, né? Então, tirando toda a parte paradisíaca e glamourosa de Noronha, tem as entranhas de uma população que vive numa ilha. Então, ninguém nasce na ilha, né? Não pode nascer na ilha. Então, assim, tem gente que chegou criança e tudo, então eu estou tentando reunir o maior grupo, a maior parte, né, dos artesãos e dos artesãos, para a gente conseguir contar a história da ilha através dos produtos. Então, assim, minha chefe, né, nesse projeto é do Rio, e é um projeto com investidores e tal, então também é uma outra realidade que o outro co-design era com a universidade, né? Então são muitos paralelos, assim, e eu acho que o que eu consigo, talvez, não sei, ingressar sem muito medo, mas assim, ingresso de cabeça, é que lá atrás eu sempre percebi que nas pessoas, tantas pessoas me explicavam o porquê do design, quanto o porquê da existência mesmo, a curiosidade, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que olhava para alguém e olhava e tirava o olho rápido. Tipo, eu sempre estou ali querendo ouvir, né? Então a curiosidade, eu noto que ela traz a criatividade para a gente e assim as experiências. Então essa foi a forma que eu vivi, né? Durante esse tempo, essa é a minha linha do tempo, enfim. E aí falando um pouco de realidades para vocês, eu trouxe o conceito de comunidade. Mas não comunidade no sentido físico, né? Não a comunidade do Pilar, a comunidade de algum outro lugar. Na comunidade que a gente cria enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Aí a comunidade, esse conceito é de Monique Evely, tá? E eu assim, gosto muito dele para explicar a realidade. Porque hoje a gente se comunica como? Se expondo, contribuindo, interagindo com as pessoas. Então aí a gente consegue ter um senso de comunidade. Essa comunidade é quem vai estar com a gente nos projetos, nos passeios, em tudo. Então, a comunidade, para ela ser forte, para a nossa comunidade ser forte, aí eu parto um pouco, né, da minha experiência na Trocando em Miúdos. Ela precisa de recorrência. Então, se eu faço sempre uma coisa e aquilo é recorrente na minha trajetória, eu viro uma referência para a minha comunidade. Minha comunidade confia em mim, minha comunidade se engaja, né? Então, eu acho que esse conceito de comunidade a gente tem muito que explorar, não físico, mas a comunidade do online, a comunidade da faculdade, enfim. Sobre sociedade, eu penso muito sempre na aposta, né, das pessoas. E aí eu li no curso que eu fiz que o design estratégico atual é o design de relações. Eu fiquei, porra, né, o design estratégico é o design das relações. Então, eu acho que mais do que nunca, isso é estratégia de vida, assim. Porque o povo diz, não, porque tu gosta de networking. Não, eu gosto de gente. Agora, se traz networking, ótimo, né? Então, e talvez, aí também eu sinto que meu network é muito grande, né? Eu chego lá em Noronha, eu conheço a pessoa que está fazendo o projeto do laboratório circular. E aquela outra pessoa que era dona da pousada. Então, assim, essa coisa da gente olhar para os outros de uma maneira curiosa, gente, ela sempre vai abrir as portas. Assim, em todos os lugares que você chegar, você vai ter uma referência, você vai conhecer. Então, assim, eu acho que essa coisa do design das relações é muito contemporâneo, esse conceito, para a gente pensar em sociedade, né? E aí, se a gente pensar em design como projeto, como pesquisa, como produção mesmo, a gente pode se produzir assim na sociedade.
E aí eu acho que isso vai gerar mais também pertencimento, né? E a gente vai, assim, começar a desenhar nossos símbolos, e aí volta lá para a comunidade, e aí a forma que a gente interage, a comunidade reconhece pelos símbolos que a gente gera, né? Assim, falando da Trocando em Miúdos, né, que é a minha experiência profissional maior, eram muitos símbolos, né? Então tinha o símbolo das músicas, o símbolo das peças, o símbolo das viagens, o símbolo da diversidade que a marca carregava. Então, enfim, sempre o design. E eu sempre percebia tudo como design. Porque a gente era, se fosse para assim, encaixar, a gente era projeto de produto, mas a gente era design. Não fazia só produto, a gente fazia muito marca e produto, né? Então, até hoje eu me pergunto, o que é que, assim, a minha dissertação tenta explicar um pouco o que foi a Trocando em Miúdos e como aquela marca, né, ela se dava e ela se deu e ela continua, assim, a minha, às vezes me parece que ela continua viva. Então, eu acho que essa relação com a comunidade, que é um conceito do hoje, que eu venho descobrir hoje, tipo, há 2 anos atrás, era muito presente, né? Naquela época a comunidade era mesclada, era física e era online. Então, era muito gostoso porque a gente tinha muita presença humana, né? Então, a gente ia pelos signos lá do design emocional, aquele prazer ideológico de dividir uma filosofia com a marca, né? O prazer social de encontrar com as pessoas, o prazer da literatura, das coleções que eram embasadas em livros, em autoras, enfim. Então, eu acho que a comunidade da Trocando em Miúdos, que aí um consultor falou pra gente, nunca vi, as mulheres gostam de andar com os brincos iguais, elas ficam felizes, elas mostram umas às outras. E aí ele disse, parece um clube, mas aí hoje em dia eu acho que parecia uma grande comunidade, né, de pessoas. E aí pronto, aí falando um pouquinho de negócios, tá? Depois eu já passei o tempo? Tá. É porque eu quero falar uma coisa com vocês. Não, eu vou falar mais um pouquinho disso, de sociedade, tá? E aí, a gente vive num momento muito desconfortável, né? Social. Né? A gente é todo mundo muito julgado, todo mundo tem medo de arriscar. E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre a vulnerabilidade, né? A gente vive na sociedade do medo, do cansaço. E aí tem aquela música, né, de Mamundi que ela diz, tudo é para aprender, tudo é para evoluir, tudo é para viver. Então, mesmo os nossos erros e acertos, muitos erros, né? Tudo é para aprender. Então, aí faço um pouco de paralelo assim com a vergonha. A gente tem vergonha de fazer as coisas, vergonha de errar, vergonha de perguntar. Porque a sociedade da gente, ela pede que a gente seja assim, né? Porque hoje a mídia social, todo mundo se expõe, todo mundo cancela todo mundo. E aí eu penso, né, em algumas palavras-chave assim, do julgamento. E eu penso que quanto menos a gente julga, menos a gente é julgado, né? E quanto menos a gente julga, menos a gente está prestando atenção a isso. E quando as pessoas nos julgam, também não interessa a gente, né? Então, acho que a gente aqui, todo mundo é bem julgado e a gente pode julgar menos para ser menos julgado, né? Construir uma sociedade melhor, arriscar, né? Ousar, né? O medo vem, mas aí eu aprendi na terapia que só dá medo na primeira vez que você faz algo novo, depois já não tem mais. Eu dizia, não, mas eu tenho medo porque eu nunca fiz isso. Aí a terapeuta, sim, mas não já sabe que só dá na primeira vez? Aí hoje em dia penso muito nisso. Já sei que vai ser só a primeira vez, é uma questão de comportamento. Então que a gente possa arriscar. E punir, né? Não ter medo de ser punido, né? A gente sempre tem medo de errar e ser punido, de errar e não ter curtida. Acho que o maior medo hoje em dia é postar e não ter curtida, né? E aí se a gente constrói comunidades também fora das redes, a gente não flopa tanto, né? Se a gente interage e se a gente engaja comunidades físicas no nosso ambiente de trabalho, no nosso estudo, na nossa família, a gente também flopa menos. E vergonha, né? Que a gente, ela faz parte da vulnerabilidade, mas eu sinto que a gente pode ter menos vergonha e tentar fazer, conversar, pedir ajuda. E falando um pouco disso, né? Uma coisa que eu penso assim da vulnerabilidade é que ela surge a partir, ela é um sentimento a partir de quando a nossa inquietude, né, de fazer coisas, de querer tudo, a nossa inquietude, quando ela se junta com o método e com o planejamento, a gente se sente menos vulnerável. Então, se a gente tem um pouquinho de planejamento e um pouquinho de razão dentro da inquietude, a gente tem menos medo, menos vulnerabilidade e mais calma para interagir, para informar, para comunicar à sociedade. Bom, sobre negócios, eu estou falando assim um pouco de cada coisa. Sobre negócio, a última coisa que eu quero falar é que não há futuro
sem diversidade, sem inclusão, né? Isso a gente, assim, já sabe, mas eu acho que tem que ser uma pauta de todos os dias, assim, na ação, não só não na fala, mas principalmente na ação, e que eu acredito que a economia do hoje, ela é a economia do cuidado, né? Tipo, se faz muito, se produz muito, se compra muito, tudo e muito. Mas essa comunidade que a gente fala, ela não é mais assim. Ela quer menos, ela quer poucos, ela quer bons, ela quer coisas de qualidade, amigos de qualidade, críticas de qualidade, né? Então, se a gente vai se fortalecendo nesse lugar da nossa autoestima, né? Antes da gente desenhar um negócio, a gente desenha primeiro a gente mesmo, né? A nós mesmos. Então, se esses desenhos começam a ficar mais fortes, com medo, mas arriscando, eu acho que a gente consegue, enfim, chegar em mais lugares. Depois da fala de Tado, eu fiquei torcendo muito para a Juba trazer uma expressão e ela trouxe, que é a do co-design, né? Eu disse, olha, vá direto, porque eu tinha certeza que ela ia trazer. E por que é tão importante a gente falar do co-design, né? Ou falar do design colaborativo? E elas trouxeram esse universo, assim, muito bem. A gente fala muito, né, que a gente está numa sociedade complexa, mas afinal, o que é estar numa sociedade complexa hoje? A sociedade é complexa porque ela é totalmente plural, multiétnica, multigênero, multissexual. Ela traz uma série de referências e muitas vezes a gente, no design, nesse lugar da prática do design, a gente termina fazendo uma ação projetual muito focada dentro da nossa realidade. Então, a gente está num cenário hoje de que tocar aquele processo clássico de design, em que um grupo de designers com uma história de vida extremamente privilegiada definem o que vai ser solução para um determinado grupo social, é o maior erro que a gente pode cometer. Eu ouço muito uma expressão, né, design de soluções, eu tenho horror a isso. Não sei se vocês já ouviram design de soluções. Eu tenho arrepio na espinha cada vez que eu ouço. E por que isso? Porque ele vem desse cenário, né? Ele vem desse modelo que não houve nada do que as meninas disseram aqui, né? Imaginem só se Tata fosse lá dizer o que um grupo gay, urso, precisava, ou que Juba fosse lá dizer o que uma comunidade quilombola de São Lourenço, ou que uma comunidade de Noronha precisaria, ela vivendo aqui em Recife, sem ter uma experiência da realidade das mulheres quilombolas. Olha quanta interseccionalidade tem só nessa frase, né? E qual era a realidade das pessoas que moram na ilha de Fernando de Noronha, certo? Então, esse cenário, né, desse designer que é o, enfim, que sabe tudo, né, que tem uma bola de cristal e tem, assim, uma iluminação divina que vai lá, faz ó e diz o que vai ser aquela solução, isso não cabe mais. Então, cada vez mais, eu ouvi uma outra expressão, e essa a gente tem que ouvir e pensar sobre ela, que é o designer como maestro. Então, um designer que está ali, trabalhando junto com pessoas, tentando orquestrar de uma forma não supremacista, né? Porque já basta essa pretensa homogeneidade de experiências que a sociedade, de uma forma geral, nos impõe, né? Apesar de ser uma imensa falácia, a gente já vive isso. Mas esse designer que tenta realmente dar voz às pessoas. Ser maestro no sentido de ouvir cada instrumento que está sendo tocado ali. E dar voz a grupos sociais que normalmente não têm essa voz, né? Dar voz a pessoas que normalmente não acessam esses lugares que são tão fáceis para a gente, são tão próximos para a gente, né? E aí, o que eu queria trazer para as meninas, e já abrir para o público, né? Porque eu imagino que a cabeça de vocês deve estar fervendo igual a minha, depois de tudo que elas falaram. É isso, o que a gente faz para que esse design ele seja esse lugar comum, né? Não esse lugar de privilégio que ele é hoje, mas esse lugar comum. O que a gente faz para que, de fato, uma tecnologia não seja racista, uma tecnologia não seja excludente? O que a gente faz através do design? Como é que a gente opera o design para que o design possa ser, sim, uma forma da gente transformar essa sociedade do jeito que a gente quer? E aí, pessoal? Receba. Oi, gente. Alô, alô. Alô? Tá rolando?
A gente está te ouvindo. Tá. Obrigado, gente, pela fala, foi excelente, assim. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para a Tata, que falou uma coisa que bateu, assim, de uma maneira bem interessante, assim. Que tu falou que design é cultura material, né? A produção dessa cultura material e tal. E aí, quando eu penso nisso, eu penso muito que o design não pode ser essa coisa que vem, né? Que chega, assim, que pousa lá no meio da comunidade, faz um trabalho e levita de novo e vai embora, né? O design é essa coisa que emerge dessa comunidade, né? Emerge dessas pessoas e materializa aquele conjunto de valores, aquele conjunto de tradições, de culturas e tal. Só que atualmente, né? E isso também é histórico assim do design. A gente é muito acostumado a essa ideia de método, né? Desse método quase que flexível e universal que pode chegar em qualquer lugar e resolver essa coisa, né? E aí cai um pouco nessa coisa da solução, né? Que Elda apontou também. Como é que tu enxerga assim, esse conflito desse design como cultura material que emerge, né, e essa coisa que vem e pousa? Assim? Tá, receba. Dá 5 minutos. Então, eu gosto muito de processo. Eu vou tentar organizar aqui as ideias. Eu gosto muito de processo e acho que os processos são importantes. Mas também entendo que a cultura é muito viva. E que, naturalmente, esses processos não existem mais como processos rígidos. A gente tem que ir, tem que voltar o tempo todo. E aí, por exemplo, mais especificamente nesse trabalho que a gente fez lá no Aldeamento Funiô, em Águas Belas, foi interessante porque eu cheguei com uma lógica de processo muito assim, não, primeiro a gente vai fazer uma imersão etnográfica de uma semana, porque a galera tinha que sair daqui, né, os consultores tinham que sair daqui para lá, e a gente voltava 5, 6 semanas. E depois a gente vai ter aula de design comigo e vai ser numa escola e de repente a escola não estava disponível. E de repente eu não tinha projetor e de repente eu estava num clube que estava fechado há mais de um ano, tipo, em cima do palco, assim, porque eu varri, sabe? E depois a gente tinha que ter a oficina de marketing e de repente, 2 dias antes da gente viajar, o pessoal me liga e faz, a gente vai ter um ritual que chama Noite Furtiva para eles, assim, que ainda vem desde o processo de colonização, que como eles tiveram um processo religioso deles muito, tipo, violentado, eles fugiam para Uricuri à noite, faziam um ritual e voltavam antes da guarda passar. Então, eles mantêm essa tradição até hoje. Vai ter noite furtiva, uma coisa que a gente não consegue prever, a gente vai e vocês não podem vir, não. Porque vocês não vão ser recebidos, sabe? Ou, tipo, vai prejudicar o projeto. Então, eu entendo que os processos são importantes, mas também entendo que não tem como a gente construir hoje, tipo, nada sem que a gente entenda o tempo das coisas, assim. A lógica das coisas. Sabe? Eu até entrei numa crise mesmo, assim, terapia. Eu levei isso muito pra terapia, real. Porque eu fiz assim, bicho, eu tô muito frustrada porque eu não tô com os resultados que eu esperava. E a minha terapeuta fez, mas por que você quer controlar tudo, minha filha? Tipo, é o tempo deles, o resultado deles. Você mesmo propôs desde o início, assim, tipo, chegar com essa ideia de trazer essa oficina de design, essa oficina de marketing, essa oficina de mercado e fazer com que eles depois tivessem o poder de gerir a rede social, tivessem o poder de gerir a produção deles e de entrar em contato. Se eles querem ou se eles não querem, isso é com você. Não é com você, é com eles. Se eles estão interessados ou não, não é assim. Então, acho que dentro dessa ideia de processo, a gente também colocar, tipo, descer do salto e entender que a gente não controla muita coisa, não, sabe? Que o design é enquanto aquela pessoa, porque eu lembro muito disso na faculdade, assim, a gente se sentia muito moral, né? Design é muito moral, assim, é o cabo que resolve todos os problemas. Tipo, meu Deus do céu, grande merda. Não dá em nada. Não dá em nada. Então, a relação que eu tenho hoje, assim, entendendo esse processo de cultura material, de que a gente constrói a cultura material, mas que a gente também usufrui muito dessa lógica, é isso, assim. Que dá muito pra... Não sei se eu respondi, eu fiquei filosofando aqui, olhando pra cima, mas foi assim que eu vi, assim. Eu me lembrei de uma fala de Cris Barra, né, que ela fala da pesquisa predatória. Como às vezes a gente, dentro do design, né, termina tendo essa ação muito predatória, de você ir a um campo, principalmente nesse cenário, né, de uma cultura tão diversa da que você vive. Você vai lá, você extrai toda a informação que quer e não devolve absolutamente nada, né? Extrai, conta a sua história, escreve seu paper e vai embora. E o quanto é importante entender a realidade, entender o que é relevante para aquela comunidade, né?
e fazer algo que faça sentido realmente para eles. Enfim, queremos todos o contato da sua terapeuta. Inclusive, na primeira semana, quando eu encontrei o pessoal, assim, o meu primo é funiô, me apresentou a galera, mas assim, eles estavam muito fechados. Inclusive, eles conversam IAT entre si, né? Que é a língua deles e eles não ensinam pra ninguém. Na época eu até bebia muita cachaça quando era mais nova com eles, e meu primo disse, não ensino porque é sobrevivência cultural, então eu não sei IAT, por exemplo. E eu lembro que a galera tava muito desconfiada e fazia, sim, o que é que tu quer aqui? Porque tu não é a primeira pessoa que chega, ó, que coisa bonita, sabe? E tá, e essa produção vai ser de quem? Esse dinheiro vai ser de quem? E esse Instagram vai ser de quem? Eu disse, de vocês. Eles, nossa. Eu disse, a senha vai ficar com vocês, a gente vai construir tudo com vocês, e depois, se vocês quiserem levar pra frente, ok. Se não quiser, também fica à vontade. A ideia é, tipo... E foi um susto pra eles, assim. Que eu acho que eles já estão tão naquela de, tipo, é tão predatório o tempo todo, que é exaustivo. E a resistência que eu tive nas 2 primeiras semanas foram exatamente por causa disso. Assim. Em outras proporções, gente, lá na ilha, né? Falaram, não tinha uma pessoa que dizia que era tranquilo trabalhar lá. Até quando eu precisei conversar com o governo para ter algumas coisas, enfim, burocráticas, eles falaram, ó, a gente não consegue fazer nada com os artesãos da ilha. E aí eu já na minha cabeça pensando, meu Deus, mas será que escutam os artesãos da ilha, né? E aí muito doido, assim, porque realmente todo mundo chega lá para tirar tudo da galera. Imagina, né, que só manda lá quem tem dinheiro, só os grandes empresários. Imagina que as pessoas que moram ali, que vivem dali, estão fartas de perderem tudo. Então, assim, eu estou fazendo um trabalho inicial muito mais de dizer, gente, eu estou trabalhando para vocês. A gente quer contar a história da ilha pelo olhar de vocês. Vamos nessa. Mas, assim, talvez dê certo. Eu também não consigo garantir que vai dar certo. Mas, pelo menos, a gente está conseguindo um engajamento, porque a galera não conversava com ninguém lá. Para a gente ter uma ideia do quanto é cruel essa coisa de chegar e tirar, sabe? As pessoas ficam sem querer conversar, ficam fechadas. E também vale questionar o que é dar certo, né? Não, então, tipo, o que é dar certo, no fim das coisas? É tipo ter uma coleção completa? É tipo só ensinar e ir embora? O que é dar certo? Dá certo, pois é. Aí o que a gente vem discutindo é que talvez dá certo ou que eles consigam contar a história da ilha pelas mãos e pela arte deles e que seja bom para eles, né? Aí, enfim, eles brigam entre eles, aí acabaram de tirar o ateliê deles lá, que era numa casa do Air France, e licitaram para para empresárias. Mas aí deixaram uma parte para a galera lá ainda, né? Mas aí a gente chegou nesse momento para trabalhar, que tiraram o ateliê deles, tipo, que era não é posse exatamente, mas que eles estavam há tantos anos. Então, assim, é muito, tudo tiram, né, das pessoas. E aí tá sendo legal, porque dar certo para mim é reativar a autoestima deles. Sabe? Tipo, se só conseguir pra mim dar certo. E o engajamento deles, enquanto, tem coisa feita na ilha. Mas não se vende porque tá um vendendo para um lado, um para o outro. E, enfim. Então, dar certo talvez é autoestima e identidade. Pessoal, mais perguntas? Oi, gente. Veja, não é uma pergunta, eu vou ventilar, para quem não conhece o conceito, é falar livremente em voz alta enquanto está pensando. Bom, primeiro é muito bom ouvir vocês três, assim, vocês sabem que eu sou muito fã, né, de vocês três. Nós de você. E acho que... porque eu acho que vocês renovam, assim, acho que o nosso fazer, né, e o nosso estar em relação com o outro, assim, eu sempre me vejo muito afetada, né, pelas experiências de vocês. E aí, enquanto vocês estavam conversando, eu fiquei, assim, com algumas pistas, né, de me provocando... Quanto do meu fazer está impregnado desse estar, de fato, em relação com o outro, né? Porque, enfim, no design a gente tem a palavra usuário, que ela é péssima, né? Porque um usuário não é uma pessoa, e isso tira todo o contexto, né? Do biopsicossocial, enfim, numa vertente mais antropológica. Então, é muito interessante, eu acho que talvez isso pode ser uma pista para a gente que está no mercado, que é o quanto a gente sai afetado, né, dos trabalhos que a gente desenvolve. Então, eu fiquei fazendo uma retrospectiva, assim, quando vocês estavam falando, de que acho que um grande marcador da experiência de vocês é o quanto está de fato em relação com as diferenças, com o tempo que não é seu. Ele é um transformador do próprio fazer design, né, do olhar o design no mundo. E eu falei, nossa, mas talvez a falta de estranhamento que a gente tem é porque é isso, a gente faz o que a gente sabe com os pares e não tem um confronto, né? Então, acho que talvez isso pode ser uma coisa que a gente pode começar a trabalhar, assim, no nosso fazer do
o quanto eu saio modificada dessa relação, né? Talvez, se a gente tá em consultoria, a gente pode correr o risco, né, de emendar muitos projetos sequenciais. E será que a gente tem alguma outra métrica que não seja só de usabilidade, mas assim, será que tem uma métrica, tô lembrando agora, certo? Da afetação, tipo, o quanto a gente saiu transformado, né? O quanto essa experiência me modifica enquanto pessoa. E aí eu gosto muito, assim, de vocês três, porque acho que vocês trazem muito esse propósito de que é preciso estar em relação com responsabilidade, com consciência social e com, enfim, toda essa dificuldade que é o fazer no contexto Brasil e no contexto desigual. Então eu me sinto muito, muito renovada, assim, e é sempre uma honra ouvi-las e muito inspirador. Então, obrigada. Lindas! Elas são maravilhosas, não são? Maravilhosa! E a loucura é como é que a gente faz isso com o cliente, né? Que, assim, quem já trabalhou em projeto, né? E Grilo balança a cabeça. Porque é isso, a gente nem balança a cabeça, a gente se balança em posição fetal, né, gente? Vamos combinar, a gente fica ali em posição fetal. Como é que a gente faz isso com o cliente? É muito difícil mesmo, né? Muitas vezes no tempo de um projeto a gente não tem nem os times para fazer esse respiro, né? Não tem. Aí eu fiquei aqui lombrando também, eu disse, gente, todo terapeuta faz terapia, né? A gente tinha que ter isso, todo designer deveria ter uma consultoria, assim, de alguma forma, ter esse acompanhamento ou dentro dos projetos, mas eu concordo mesmo da gente pensar mais sobre isso, né? Como é que a gente digere tudo isso ao longo de um projeto no ritmo, por exemplo, que a gente tem aqui no César, que a gente sabe que é muito intenso mesmo. Só para complementar, eu acho que, falando também um pouquinho do que Thaís falou, eu acho que a gente sai mais afetado e melhor dos lugares quando a gente sai um pouquinho de si também, para olhar o outro, né? Isso realmente, eu faço 1000 coisas assim diferentes e a maior ganho é esse, assim. Saio de mim, ali importa menos o meu nome, importa menos minha trajetória. Ali importa o que é que eu tenho que vai enriquecer aquele projeto. Então, isso é muito foda, assim, de viver, porque ali não tem trocando em miúdos, ali não tem soneto tropical, ali não tem doutorado, não tem mestrado, não tem nada. Eu estou trabalhando ali para aquelas pessoas. Então, realmente, eu uso da minha experiência, do meu background, da minha expertise, mas, assim, não quero meu nome, não quero, sabe? E se a gente para pensar, basicamente, o conhecimento vem muito mais deles, a sua função é de organizar. Você usa algumas coisas que você tem, mas assim, tudo vem da galera. E você ali é realmente um maestro, porque a gente, por estar nos lugares que a gente está, pelas escolas, pelas universidades, a gente tem algumas coisas assim, né, que pode ajudar. E só isso, ali é uma pequena ponte, assim, vai para um lado, vai para o outro, não, vamos aqui, vamos assim. Então, por isso que sair de si é o melhor dos mundos, assim, do design, eu acho. Eu vejo, às vezes, uns designers tão assim, né, tão cheio de si. É massa também, mas o mais bonito é você resolver um problema ou potencializar, no meu caso eu trabalho mais potencializando, né, as pessoas e o saber delas e a profissão delas. É muito melhor sair de si e entrar no outro, assim. E essa experiência na Trocando Miúdos era diferente, né, porque eu criava e vendia os produtos, então era em mim. E agora acho que talvez a maior riqueza é o outro. Gente, a última pergunta, aquela pergunta de milhões. Quem quer ser um milionário? Ou a declaração também, pode ser uma declaração. Pode ser também. A pergunta para o coffee final. E aí? Não fala do coffee, senão ninguém vai perguntar nada. Não, na verdade a questão é só vai para o coffee se tiver uma última pergunta. Boa, Pietra! Boa! Num instante. Eu não resisto. Compartilho de todos os sentimentos trazidos por Thaís. Aí a gente devolve também. Mas, para finalizar, é que, na verdade, quando o Ju falou, e quando tudo isso acontece, eu me lembrei de um trecho do Ingold, em que ele está discutindo antropologia como educação. E aí ele vai falar de comunidade e vai tentar criar etimologias, né, fontes dessa palavra da comunidade. E aí ele vai falar que criar comunidade, estar em comunidade, vem de comunicação, de ser capaz de se comunicar, e aí ele vai viajando e ele chega na comungar, que é esse compartilhar um corpo coletivo, assim. Então me lembrou muito esse conceito, é lindo, gente, pelo amor de Deus, leiam Ingold.
é poesia e antropologia e design, mas assim, compartilhar desses corpos, assim, então é muito difícil, né, porque é se abrir, eu tenho vivido essa no NAVE, na docência, esse se fragmentar inteiro para poder se conectar com tantos outros, né, mas é lindo também, e aí a gente tem que fazer esses movimentos de ir e voltar para o outro e para si mesmo, assim, mas lindo. É isso, também não é uma pergunta. Sem perguntas mesmo? Com essa fala maravilhosa e recomendação para ler Teen Go, dá até vergonha. Até vergonha de falar alguma coisa. A gente chama a Thaís e Maíra para cá, né, e encerra. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.